último vídeo vimos que os americanos estavam com o controle total do Oriente Médio, os russos estavam avançando na Europa, os norte-americanos invadiram a Coreia do Sul e o Japão com a ajuda chinesa, a Indonésia se juntou com seus vizinhos e formou a Grande Indonésia, e os americanos foram invadidos pelos mexicanos e pelos russos. E a essa altura o mundo todo já está envolvido, com os aliados americanos sendo derrotados na maioria dos frontes. Porém, isso está prestes a mudar. Os filipinos e cambojanos invadem o Vietnã, e os tailandeses invadem Laos com facilidade. Os indianos conseguem finalmente dominar Islamabad, a capital do Paquistão, porém os paquistanenses movem a capital para Karachi, uma cidade bem na costa do sul do país, e continuam na guerra. Na África, o Sudão invade o Sudão do Sul, porém os egípcios fazem uma forte investida no país. Os aliados dos Estados Unidos na América do Sul estavam planejando uma invasão, porém os russos conseguem fazer os argentinos se juntarem a eles, e os argentinos capturam algumas regiões do Rio Grande do Sul. E os venezuelanos que não queriam entrar em guerra acabam declarando guerra e tentam invadir o avanço colombiano. E os nicaragüenses lutam contra El Salvador e Honduras. Os mexicanos, com a ajuda dos dominicanos, conseguem reconquistar Cuba e usam o território cubano para invadir uma parte da Flórida. No norte, os russos vão avançando em território canadense. E na Europa, com a ajuda dos seus aliados, a Rússia consegue avançar em território polonês. E os chineses conseguem dominar a capital Cabul, do Afeganistão. No Extremo Oriente, os coreanos e chineses não conseguem avançar em território japonês, e mesmo praticamente destruídos, eles não se rendem. E com a ajuda tailandesa, o Vietnã é completamente dominado, e a Tailândia inicia uma invasão em Myanmar. E agora, sem os reforços de Myanmar e tendo que lutar em duas frentes, os indonésios conseguem avançar na Índia. No Oriente Médio, os americanos conseguem expulsar os etíopes do Omã. E no Brasil chegam muitos reforços e a guerra fica parada no Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos chegam muitos reforços que conseguem recuperar boa parte do território conquistado pelos mexicanos. Na África, com a ajuda sul-africana, os sudaneses conseguem resistir. E os argelinos, que não estavam se comunicando bem com os americanos, mudam de lado e se juntam à Rússia. Na Ásia, a invasão tailandesa no Myanmar é bem sucedida, porém os chineses vão avançando no Afeganistão. Na Europa chegam muitos reforços russos que invadem e destroem praticamente toda a Polônia, destruindo também boa parte do exército alemão, já que muitos alemães estavam na Polônia. Eles ainda fazem uma invasão bem sucedida na Grécia, dominando boa parte do país com facilidade. Como consequência, Romênia, Bulgária, Hungria e Eslováquia se aliam à Rússia para evitar a invasão e destruição dos seus países. Assim, os búlgaros, com a ajuda romena e alguns russos, invadem o resto da Grécia e facilmente dominam a Albânia. Porém, os russos não conseguem avançar na Finlândia. Na América do Sul, o Brasil consegue recuperar os territórios conquistados pelos argentinos e inicia uma invasão ao país. E a Colômbia domina boa parte da Venezuela. A Nicarágua é dominada e se rende. Na Ásia, Myanmar é finalmente dominado, e boa parte da Índia é dominada, inclusive a parte conquistada no Paquistão. No Oriente, os chineses e coreanos avançam em uma pequena parte do Japão. Os argelinos invadem uma parte do Marrocos, enquanto os tunísios dominam a parte da Líbia, que está bem quebrada desde sua guerra civil. E chegam reforços do Oriente Médio que conseguem invadir o Sudão. Os americanos conseguem finalmente expulsar os mexicanos do seu país. E no norte chegam mais reforços americanos e britânicos que conseguem recuperar parte do território dominado pelos russos. Na Europa, os russos começam a usar o território da Albânia para bombardear a Itália, e muitas cidades históricas são completamente destruídas. A Croácia é invadida pelos húngaros e eslovacos, enquanto a Sérvia é invadida pelos romenos e búlgaros. Porém, nenhuma dessas invasões é bem sucedida devido à boa defesa e devido à geografia montanhosa e acidentada destes países. Na Ásia, os indianos são quase que completamente dominados e se rendem, porém os chineses avançam no Afeganistão. Mais acima no Oriente, os chineses e coreanos dominam mais e mais ilhas japonesas. Na América do Sul, o Brasil vai avançando com dificuldade na Argentina e pressiona o Chile para entrar na guerra, porém devido à grande instabilidade no país, eles não o fazem. E a Venezuela também é invadida agora no sul pelo Brasil.
Na África chegam reforços espanhóis e principalmente ingleses e americanos que avançam em território argelino. A Lívia vai sendo facilmente dominada e acaba se rendendo. A República Tcheca também se alia à Rússia com medo de invasão. E agora começa uma forte invasão na Alemanha e os bombardeios começam em cidades como Munique e Berlim, que são completamente destruídas. E com um exército alemão já bem fragilizado, a Rússia domina uma grande parte da Alemanha, enviando depois reforços que conseguem finalmente dominar a Croácia. Na Ásia ocorre uma operação de invasão em massa na China, sendo invadida pelos filipinos que desembarcam em Hong Kong, pelos indonésios utilizando o território indiano e pelos paquistanenses, fazendo a China perder muito território e obrigando a recuar do Afeganistão. Na América do Sul, o Brasil vai avançando e o Uruguai, governado por um presidente de centro-direita, se junta ao Brasil, permitindo livre passagem e ajudando o Brasil com reforços. A Venezuela é completamente dominada. E os porto-riquenhos com reforços americanos invadem a República Dominicana com facilidade, e os Estados Unidos iniciam uma operação de bombardeio às cidades mexicanas, como Monterrey e a capital Cidade do México. Mas acima, os russos são completamente expulsos do Alasca. Na África, com mais reforços, Argélia, Sudão, Djibouti e Etiópia, que foram invadidos pelos americanos, se rendem. E a África do Sul, vendo que não poderia lutar sozinha, se rende, pondo um fim na guerra no continente africano. O Brasil consegue dominar Buenos Aires, porém não avança muito devido ao clima frio do oeste argentino. O Brasil havia iniciado, com a ajuda dos Estados Unidos, um programa para produzir sua própria bomba atômica, e eles conseguem, jogando em algumas cidades argentinas como Córdoba e Mendoza, deixando a Argentina totalmente destruída, fazendo eles se renderem. Mais acima, os Estados Unidos vão capturando estado por estado mexicano, e vários países da América Central também se juntam aos Estados Unidos, invadindo o país por baixo, deixando o México quase que totalmente dominado. No Oriente, muitos americanos desembarcam no Japão, visando libertar o país dos coreanos e chineses. E mesmo com muitas baixas, eles vão libertando várias ilhas dos seus invasores. A China vai sendo invadida por muitos países, e devido ao seu tamanho, eles têm dificuldade para conseguir arrumar os reforços. Porém, eles conseguem segurar os invasores. A Rússia invade a Áustria e não encontra dificuldade em dominar a Itália, que é atacada em duas direções, sendo muito bombardeada e sendo dominada quase que completamente. E os aliados da Rússia finalmente conseguem dominar a Sérvia, iniciando agora uma invasão à Bósnia. Os mexicanos são finalmente rendidos na cidade do México, marcando o fim da guerra no continente americano. Na Ásia, os japoneses conseguem finalmente expulsar os invasores do seu país. Porém, os chineses montam uma linha de defesa do qual os aliados americanos não conseguem invadir mais. Chegando na França, os franceses conseguem resistir com muitos soldados ingleses e americanos, mas os russos ainda conseguem dominar um pedaço do sudeste do país. Os japoneses, juntamente com a resistência sul-coreana, recuperam boa parte do país, capturando depois Seul. Muitos americanos, ingleses e canadenses desembarcam em Israel e depois dominam o Chipre, invadindo todo o sul da Turquia. E eles também invadem várias ilhas gregas, invadindo também a Turquia usando o território sírio. São enviados soldados de muitos outros países, como Brasil e Colômbia, que desembarcam na Sicília e dominam o sul da Itália. Porém, os exércitos juntos conseguem segurá-los. Na Ásia, a Coreia do Sul é finalmente libertada dos norte-coreanos. E os norte-coreanos, sem os reforços chineses, que estão na linha de defesa do seu país, são invadidos sem muita dificuldade, com Pyongyang sendo capturado e eles se rendendo. A Grécia é totalmente libertada, porém Bósnia, Montenegro e Macedônia são dominados. A Itália é finalmente libertada na parte sul e os russos ocupam o resto da Alemanha. E na Ásia, os americanos, coreanos e japoneses invadem o noroeste da China, fazendo eles perderem muito território lá e chegarem bem perto da capital Pequim. Assim, os chineses, sendo atacados em muitas frontes, acabam sendo invadidos conjuntamente e se rendem, marcando o fim da guerra na Ásia. Os americanos usam o território da Síria para invadir o sudeste da Turquia e também invadem o sudoeste pela Grécia, sendo bem-sucedidos rendendo os russos de lá. A Itália é finalmente libertada e os americanos iniciam uma operação de libertar os países eslavos. E mais ao lado, um grande exército formado por vários países, inclusive brasileiros, começa a invadir a Alemanha e também Áustria e Croácia, que são libertadas. Os americanos invadem a Armênia e eles iniciam a invasão à Geórgia.
porém são parados pelos russos lá. Os aliados da Rússia na Europa Oriental são facilmente dominados, restando só a Romênia que se rende. A essa altura o exército já está bem desgastado e os aliados europeus conseguem chegar na Polônia, dominando Varsóvia, fazendo os russos deixarem o resto da Polônia e recuarem para a Ucrânia. Os americanos libertam o Azerbaijão e com a chegada do verão, eles conseguem avançar em território russo. Na Bielorrússia, o povo se revolta contra o governo ditatorial e eles declaram guerra contra a Rússia. Assim, os países bálticos também declaram guerra contra a Rússia. Na Ucrânia, o principal exército russo é cercado, derrotado e expulso da Ucrânia. E os noruegueses, suecos e finlandeses, que haviam desistido de invadir a Rússia, lançam investida e dominam a importante cidade de São Petersburgo. E a essa altura os americanos já estavam bem perto de Moscou. Os europeus também invadem a Rússia e ficam bem perto de Moscou, com o que sobrou do exército russo tentando defender a cidade. Porém, os americanos finalmente chegam no Kremlin, com os russos se rendendo, pondo fim na guerra. Como consequência, o comunismo é extinto, as fronteiras mudam na América do Norte, na América do Sul, na África, na Europa e na Ásia. A Rússia é dividida na parte europeia e asiática, a Coreia é unificada, a China também é unificada com Taiwan, um novo governo, e várias cidades são destruídas, e os países ainda levariam muito tempo para reconstruir. Além disso, o uso de bombas atômicas deixou o mundo bem mais propenso a novas doenças, o que pode causar uma nova pandemia no futuro.